Era uma vez uma morsa feliz chamada Senhor Presas. Ele não tinha muito contato com o mundo dos humanos, então ele ficava escondido no seu pântano. Isso é obviamente um pântano. Uma noite, umas pessoas malvadas deixaram várias cópias de Terror no Pântano na casa dele, por algum motivo. Até tentaram salvar o coitado, mas já era tarde demais. Os filmes de terror bagaceira corromperam ele. Senhor Presas nunca mais foi visto, e todos que entram nesse pântano desaparecem também. Dizem que ele assombra a região, atacando as pessoas inspirado pelos filmes. E se você tentar, você ainda pode ouvir ele gritando. Oh, não! Terror no Pântano, ou Hatchet, é uma franquia de slasher muito bagaceira que começou ali nos anos 2000. A franquia foi criada pelo Adam Green, que escreveu todos e dirigiu quase todos os filmes, e aparentemente ela surgiu ali de uma necessidade de levar o slasher de volta às raízes. A história resumida do gênero slasher é que ele foi criado ali nos anos 60, mais anos 70, com Leatherface e Michael Myers, e popularizou muito nos anos 80, virou a cara do cinema de terror, com os ícones tipo Jason Voorhees e Freddy Krueger. O gênero acabou ficando desgastado no final da década, as grandes franquias foram ficando bem zoadas, e nos anos 2000 o subgênero caiu para uma onda interminável de remakes sombrios e continuações. Nesse cenário, querendo fazer um retorno pro slasher oitentista clássico, que é regado de humor mórbido, personagem burro e efeito prático, o Adam Green fez Terror no Pântano. O engraçado disso é que, de acordo com entrevistas que o próprio Adam Green deu no making-off no primeiro filme, ele inventou a história do Hatchet nos anos 80 quando ele era criança. Ele foi num acampamento de verão e, de meme, criou essa história de terror sobre o Hatchet Face, um Jason Voorhees com desconto. Era um cara deformado e enorme, mas que tem mente de criança, que fica preso numa casa em chamas. O pai do lado de fora usa uma machadinha pra quebrar a porta, mas o Hatchet Face tava do outro lado da porta e morre com a machadada na cara. E depois disso, o espírito dele fica assombrando a região e matando os transeuntes que encontra. E essa acabou sendo a história do Victor Crowley, o vilão de Terror no Pântano, que tá lá no filme final. Se parece meio estúpida e meio simples, é porque foi literalmente uma criança que inventou. Olha só. Pelo que eu pesquisei aqui, o primeiro Terror no Pântano não foi um sucesso muito grande de bilheteria, mas foi um filme bem divertido e que caiu bem para a comunidade do terror. Porque não foi só um filme slasher, ele claramente foi feito por fãs do gênero e é uma ótima homenagem de várias maneiras diferentes. Talvez por isso eles tenham conseguido moral suficiente para transformar em uma franquia. Originalmente era uma trilogia, com uma conclusão para a história, mas em 2017 saiu uma terceira continuação trazendo o Victor Crowley de volta, e além disso a franquia também tem uma série de quadrinhos que tem lançado algumas edições avulsas por aí, de 2017 até hoje, eu acho. Nesse vídeo de hoje eu vou falar dos 4 filmes, seus pontos positivos e negativos, como vocês já estão sabendo. Antes de fazer isso, vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram os filmes do Terror no Pântano, o que vocês acham desses filmes, e também já vou deixar aqui liberado o aviso de spoilers, porque eu vou falar da franquia toda, então obviamente vou falar da trama dos filmes, né? Então estejam avisados, e vamos nessa. Terror no Pântano, dirigido por Adam Green. A trama do primeiro Terror no Pântano é sobre os amigos Ben e Marcus. Eles vão pra Nova Orleans curtir o festival do Mardi Gras, mas Ben não quer saber muito de festejar. Ele quer ir pegar um tour guiado de barco pelos pântanos assombrados de Louisiana. Então eles pegam esse tour guiado muito trash, que é obviamente um trambique, o barco quebra e eles ficam presos em uma parte fechada, proibida do pântano. E é lá onde habita Victor Crowley, o nosso assassino slasher sobrenatural, cuja história de origem eu já falei na introdução desse vídeo. E o Victor Crowley mata todo mundo de jeitos mirabolantes e criativos. Não tem muito mais pra trama do que isso. Pontos positivos. Eu acho que o filme cria muito bem essa ambientação única que diferencia ele de florestas e pântanos do Louisiana, uma área bem específica ali dos Estados Unidos. E é mais impressionante ainda que só a primeira metade do filme, do Mardi Gras e do tour pelo Rio, foi filmada no local real. Toda a parte da floresta foi, na real, um cenário construído no deserto da Califórnia. O que é bizarro, porque não parece. O filme, na verdade, conseguiu ser financiado por causa dessa ambientação. O diretor de fotografia e a produtora gravaram um trailer falso, que são só imagens do pântano de Louisiana com uma voz narrando a história do Victor Crowley por cima, e só isso já criou uma atmosfera suficiente pra fazer o filme acontecer. E eu acho que o visual do filme funciona muito bem nisso, os ambientes que são criados aqui são ótimos. O começo estabelece os cemitérios peculiares de Nova Orleans, e mais tarde eles vão pra um cemitério que também foi todo construído pro filme. Tem vários visuais memoráveis aqui, tipo a cabana do Victor Crowley, a loja picareta de artigo voodoo, ou o ônibus e o barco com umas plaquinhas claramente improvisadas
improvisadas ali com a cara de negócio trambiqueiro. A direção do Adam Green é bem boa e dinâmica. Pra mim, um dos momentos mais icônicos do filme é um plano longo que vai passando por vários núcleos de personagens diferentes andando na floresta e tendo conversas paralelas ali sem cortes. Tem momentos visualmente engraçados, tipo a revelação da casa do assassino que tava ali do lado dos personagens o tempo todo e ninguém viu, ou os personagens discutindo quem vai verificar o arbusto que tá fazendo barulho, ninguém quer ir verificar com medo do assassino, até ele aparecer do outro lado da cena, de onde ninguém espera. Pra um filme slasher famoso por ser violento, ele na real demora para as mortes começarem a acontecer. A primeira metade do filme é praticamente um filme de comédia de viagem que dá errado. E acho que boa parte da comédia funciona por causa dos personagens bem escritos e do elenco carismático aqui. O protagonista é bem esquisito, que ele é meio deprimido com um término recente e não tem jeito pra falar com as pessoas, é um cara engraçado. A grande protagonista da franquia é a Final Girl Mary Beth Dunstan, que é uma boa personagem, que faz a típica heroína de terror fodona anos 2000, e tem personagens peculiares, tipo o cara safado que tá gravando um pornô ali com as duas atrizes que ficam discutindo o filme todo. Mas quem rouba a cena aqui são as duas figuras cômicas. O primeiro é o amigo engraçado do protagonista. Os dois trocam muito diálogo afiado ali, e o Marcos é quase autoconsciente. Ele tá sempre comentando sobre como a situação é estúpida e nada faz sentido. Eu acho ele muito bom. E o outro é o guia turístico, que tá claramente perdido e não sabe o que tá fazendo. E ele é interpretado pelo Perry Chan, um cara que surpreendentemente virou uma das caras da franquia. Eu gosto ainda que a maioria dos personagens tem viradas. A gente descobre um segredo sobre eles de piada, ou descobre que eles são uns golpistas. A Mary Beth, por exemplo, tá escondendo que ela sabia a história do assassino e tá indo lá pra procurar o pai e o irmão desaparecidos dela. Então é esse tipo de coisa. Os papéis menores do filme são quase todos interpretados por gente conhecida do terror. O pai e irmão da Mary Beth, que morrem na cena inicial do filme, são interpretados pelo Robert Englund, o Fred Krueger, e o Joshua Leonard, de Bruxa de Blair. Tem um cara esquisito que aparece em uma cena avisando a galera pra não entrar no pântano. Ele é interpretado pelo John Carl Buechler, que é o artista de efeitos especiais desse filme e o diretor de trecheiras, tipo Sexta-feira 13 parte 7. O Tony Todd, o Candyman, faz uma ponta aqui como um outro cara que faz tour guiada pelos pântanos, e até o próprio diretor, o Adam Green, aparece no começo como um dos amigos bêbados do Ben e do Marcos. E claro, tem o Kenny Hodder, o cara que mais interpretou o Jason nos filmes do Sexta-feira 13, que interpreta o próprio Victor Crowley aqui, além de também fazer o pai dele num flashback. Mas não é só o elenco, o resto do filme também é homenagem, tanto pelo humor quanto pela trama e pelos clichês, e a qualidade de trecheira assumida aqui, usando efeitos grotescos e só efeito prático. E isso é um grande ponto positivo do filme, são as cenas de morte. Tem muita cena criativa e brutal aqui. O Victor Crowley cortando gente ao meio, abrindo cabeça da galera com a mão, desmembrando as pessoas, usando armas diferentes, tipo uma lixadeira elétrica ou uma pá. É um filme bem gráfico e as cenas são bem dirigidas para fazer os efeitos funcionarem. O próprio Victor Crowley é brabo, ele tem um visual bem característico e muito bem feito. Todo o lance do pai matar o próprio filho dando machadada na porta é meio bizarro, mas ao mesmo tempo a história toda é passada como uma lenda urbana local, o que justifica todo esse tom fantástico e exagerado que ela toma. O filme estabelece o Crowley como um fantasma que tá preso revivendo a noite da própria morte, o que faz dele literalmente imortal e perpetualmente pistola. Eu gosto que ele não liga pra matar gente na furtiva igual outros assassinos de filme slasher. Ele sai correndo no meio do grupo, ataca a galera ali na frente uns dos outros, ele não liga, ele é ótimo. A caracterização dele é toda uma homenagem também, porque ele não deixa de ser um Jason Voorhees com desconto. Eles têm passados parecidos, de serem crianças com alguma deficiência que sofriam bullying, de ter parentes superprotetivos, de ter uma morte trágica e de assombrar uma região específica depois. O grito característico do Crowley gritando pelo pai pode ser um equivalente ao Kikiki Mamamá do Jason. E os dois filmes terminam com a protagonista pegando o barco e indo pro meio do lago tomando um susto final lá. Só que o terror no pântano inverte o susto. A Mary Beth, na verdade, sai do lago e toma susto com o assassino que tá no barco, matando o protagonista que ficou ali. Isso eu acho bem legal. Pontos negativos. Na lojinha de voodoo tem um plano detalhe ali de uma camisa da lenda do Victor Crowley, e eu não sei vocês, mas pra mim aquela fonte ali embaixo parece Papyrus. E aí não dá, né? Papyrus não dá, brother. Mas parar pra pensar que é uma loja trambiqueira, então acho que faz sentido eles meterem uns design picareta ali usando Papyrus. Então, tá de boa. Eu não acho que o roteiro do filme seja horrível, mas eu acho que ele tem uma trama bem perdida. Acaba que a parte final do filme, quando não tem gente morrendo, eles perdem muito tempo com discussão constante dos personagens se xingando ali, o que no começo é bonitinho, mas depois vai ficando meio chato e repetitivo, e por boa parte da trama, eles não têm objetivo. Não tem nada pra eles fazerem, então eles só andam pela floresta e morrem. Uma coisa que eu achei meio bizarra reassistindo é como os personagens ficam algum tempo procurando fontes de luz ali, tipo o isqueiro de uma das atrizes ou a lanterna que eles encontram. Eu só fiquei pensando, pô, mas era pra estar escuro
escuro porque me parece bem de boa de enxergar tudo que tá rolando. A lanterna não faz diferença nenhuma pro visual do filme, pra iluminação do local. Isso é o quê? Isso é Massacre da Serra Elétrica 4, gente? Eu nem acho que esse é um filme que tenha muitos pontos negativos, porque ele é uma trecheira tão assumida que a maioria dos pontos que seriam negativos ele tá vestindo com orgulho. Então isso é brabo. Terror no Pântano 2, ainda dirigido por Adam Green. O segundo Terror no Pântano começa de onde o primeiro parou, literalmente no mesmo plano no qual o primeiro parou. A Mary Beth consegue escapar do Victor Crowley e descobre que a família dela tem uma ligação com a história dos Crowley. O pai dela foi um dos caras que queimou a casa dele quando criança. Que coincidência, né? E aí ela quer voltar pro pântano pra buscar os corpos da família e se vingar. E pra isso ela vai pedir a ajuda do Tony Todd. O personagem dele, o Reverendo Zumbi, é um trambiqueiro local que quer reabrir o pântano para tour guiado, então ele convoca uma grande expedição de caçadores para entrar no lugar e matar o Victor Crowley. O que acontece naturalmente é o oposto, o Victor Crowley mata todo mundo. Pontos positivos! Acho que por ser do mesmo escritor e diretor, uma coisa que eu achei impressionante dessas continuações é como elas mantêm uma continuidade legal entre os filmes, mesmo sendo feito 5 anos depois. Ele volta com personagens secundários que têm uma participação maior aqui, tanto o Tony Todd quanto o John Carl Buechler. Outros elementos voltam aqui, as mesmas armas que o Crowley usou no primeiro filme, a câmera do cara pervertido do pornô, que acaba mostrando também uma ponta das atrizes do filme passado. O Adam Green aparece interpretando o mesmo amigo bêbado do outro filme também, então isso amarra muito bem os dois filmes. Falando nele, o Tony Todd praticamente carrega esse filme. Ele consegue fazer um personagem que tem muito maneirismo ali, que quer se mostrar o tempo todo como esse bruxo de voodoo, quando ele na verdade é só um maluco que faz tour clandestino. E eu gosto que é um personagem com objetivos ocultos. A motivação dele não é exatamente matar o Victor Crowley, é se livrar do Victor Crowley. E pra fazer isso, ele acredita que ele tem que cumprir a vingança dele, matando os 3 caras que tacaram fogo na casa dele anos atrás. Então, basicamente, ele tá só levando a galera pra lá pra morrer mesmo. Faz sentido ele tomar decisões estúpidas, tipo mandar todo mundo se separar. Ele meio que vai se tornando um vilão secundário ao longo do filme e eu acho isso ótimo. O filme tem a mesma vibe, os mesmos visuais do primeiro, que faz sentido porque a equipe foi praticamente toda a mesma. A loja de voodoo do Tony Todd é muito boa, todos esses detalhes, tipo o bastão de caveira que ele fica usando pra andar por aí. E o que tem mais destaque nesse filme é a cabana dos Crowley, que ela tá presente no clímax e também em flashbacks que mostram mais da vida dos Crowley aqui. Ela parece ser um lugar maior e mais elaborado pra esse filme, e isso funciona. O Adam Green também repete alguns truques de direção aqui, principalmente o plano característico passando pelos personagens diferentes, tendo diálogos paralelos ali sem cortes na floresta. E igual o primeiro filme, ele passa muito tempo construindo esses personagens pra só começar a matar todo mundo muito rápido no último ato. E igual ao primeiro filme, ele também acaba do nada no meio da cena enquanto a protagonista tá matando o Victor Crowley. Acho que virou uma marca legal da franquia, esse final repentino. Como é esperado, esse filme também tem sua parcela de homenagens e referências a outras obras do terror. Além da galera que retorna, o elenco também tem o R. Amy Hallhoff, que interpretou Leatherface em Massacre da Serra Elétrica 3, tem o diretor de terror Tom Holland interpretando o tio da protagonista, e a própria Mary Beth trocou a atriz. Agora ela é a Danielle Harris, que foi atriz em vários filmes do Halloween desde criança. Além das pontas também, né, tem o Lloyd Kaufman, diretor e dono da Troma, ou um trecho na TV que tá passando uma notícia sobre os acontecimentos de Pânico na Neve, outro filme do Adam Green, ou um dos personagens que fala que na cidade dele, a lenda urbana é um cara chamado Leslie Vernon, referência ao Por Trás da Máscara, outro filme de slasher de comédia que saiu em 2006. Eu gosto bastante da trama desse, que foi um pouco mais criativa com esse lance da expedição de grupo de caçada atrás do assassino, e igual ao primeiro, os personagens são carismáticos e têm um mínimo de desenvolvimento. O Perry Shane volta pra interpretar o irmão gêmeo do personagem dele do primeiro filme, o que nem é forçado porque ele já tinha sido mencionado no filme original, e ele é basicamente o mesmo personagem, só que um pouco menos estúpido e atrapalhado. Tem os personagens caricatos do Caipira e do Babaca, que são autoconscientes e fazem piadas sobre como eles são caricatos, e tem os personagens do Mihal Hoff e do Tom Holland, que são os mais velhos do grupo, então fica óbvio bem cedo que eles são os amigos que queimaram a casa do Crowley muito tempo atrás, junto com o pai da Mary Beth. Mas aí o filme tá com uma reviravolta, o que a gente nem espera, porque, cara, é Terror no Pântano 2, quem que espera a reviravolta dessa merda? Acontece que o Tom Holland, na real, não estava envolvido no incêndio da casa, então o plano do Tony Todd nunca teria funcionado. Eu gosto do Crowley aqui de novo, ele tá a mesma coisa, o filme coloca mais mitologia, mais passado pro personagem, coloca o objetivo de saciar a vingança dele, mas o próprio Crowley parece indiferente pra tudo isso. Ele só sai matando as pessoas mesmo, cumprindo o propósito dele. E os efeitos práticos desse filme estão ótimos também. É tipo a continuação de slasher, tem que ter mais efeito, tem que ter mais morte, e aqui tem de tudo, tem motor de barco,
tem cena de gente sendo serrada ao meio, tem a morte braba do Crowley decapitando o maluco na mesa. A morte até do próprio Victor Crowley é bem sangrenta e marcante, então isso é bem maneiro também. Pontos negativos. Eu não curti muito a mudança da atriz. Não acho que a Danielle Harris é tão boa quanto a Tamara Feldman no último filme, e a personagem muda muito, parece outra pessoa. Nesse daqui ela parece que foi nerfada, com o perdão da expressão gamer. Ela fica mais incompetente e menos presente na trama, só acompanha o rolê dos outros. A conexão da família dela com o Victor Crowley é tão forçada que eu encaro mais como uma piada com o Halloween 2 do que como uma trama pensada na moral aqui. E do mesmo jeito que a Mary Beth ficou pior, o Victor Crowley parece que foi bufado, com o perdão da expressão gamer. No filme anterior, ele tomava um tiro e deitava um tempo até voltar. Nesse daqui ele não liga, ele avança em cima da galera e foda-se. Eu não sou muito fã da explicação sobrenatural de maldição voodoo que foi jogada na amante grávida do Kane Hodder pela mulher moribunda dele. É meio do nada e explica o que não precisa. O primeiro filme já tinha dado uma explicação mais ou menos ali, da morte traumática dele prender ele nessa noite, que é meio sobrenatural arbitrário ali, mas que funciona. Sem falar que o Kane Hodder atuando nas cenas mais emotivas aqui de flashback, ele não vai exatamente ganhar o Oscar de ator coadjuvante, né? Isso aqui é meio aleatório, mas eu achei os créditos iniciais bem zoados. Acho legal que ele vai mostrando os itens ensanguentados dos personagens do primeiro filme ali na floresta, mas é tudo tão tremido e editado como se fosse uma abertura de temporada de American Horror Story que fica meio incompreensível. Eu acho o Terror no Pântano 2 uma continuação bem digna do primeiro. O filme mantém o mesmo espírito, mas com mais gore, mais personagens, mais tudo. É uma típica continuação de slasher. Terror no Pântano 3, dirigido por B.J. McDonnell, que apesar de aparecer aqui na tela como o famoso diretor de filme do Foo Fighters, ele na real participou dos outros dois filmes do Hatchet como operador de câmera, então foi um cara associado à franquia que assumiu esse pelo menos. A trama do terceiro filme segue imediatamente de onde o segundo parou. Espero que alguém já tenha feito uma edição fazendo um filme enorme de 4 horas do Terror no Pântano, isso seria brabo. O que rola nesse é que a Mary Beth supostamente matou o Victor Crowley. Ela volta pra cidade e entra na delegacia coberta de sangue, carregando um escalpo e uma arma, e é imediatamente presa. Os policiais então vão investigar o pântano onde aconteceram esses assassinatos, e depois que eles percebem que tem algo perigoso rolando ali, eles levam todo o departamento de polícia com a SWAT, força-tarefa e os cacete, pra tentar enfrentar o Victor Crowley. Só que nesse filme o Crowley virou uma porra de um tanque de guerra, então ele só mata todo mundo com uma certa facilidade. E enquanto isso, a Mary Beth tá dando um rolezinho no carro da polícia por aí, completando um monte de side quest, perdão da expressão gamer, pra tentar uma nova mitologia ali, uma nova maneira de derrotar o Victor Crowley. Pontos positivos! Uma coisa que não mencionei até agora nesses filmes são as músicas de heavy metal que tocam nas aberturas. Mas aí o terceiro abre com uma música do Gore, e aí eu me vi na obrigação de comentar. Eu gosto muito de Gore, já mencionei gratuitamente em alguns vídeos aqui no canal pra fazer umas comparações estúpidas, porque é uma banda exagerada, que se veste de monstro, que faz show cheio de efeito trash e sangue falso voando na galera. Então isso combina perfeitamente com a vibe do Terror no Pântano. E pela primeira vez eu não tô forçando essa referência aqui. A franquia continua tendo uma continuidade legal de filme pra filme. A luta entre Mary Beth e Crowley continua usando as mesmas armas do final do filme anterior, com a motosserra enorme do Crowley sendo usada pra cortar ele ao meio. O personagem do Adam Green completa um arco aqui de figurante. O cara bêbado dos outros filmes aparece preso no começo desse. Aposto que teve uma história muito doida ali que aconteceu com ele, mas foda-se, o filme não é sobre isso. E na cela da cadeia tem um desenho na parede que é o mesmo da camisa do Ben, o protagonista do primeiro filme. Que, aliás, volta pra uma ponta aleatória nesse. A gente nunca viu ele morrer no final do filme original, a gente só viu ele sem braço lá. Então aqui a gente descobre que ele tava vivo e quando ele aparece, ele imediatamente morre. Foi uma grande piada. Também seguem aqui as homenagens ao terror. A galera super armada atirando na floresta, igual no filme do Predador. O Crowley despachando o esquadrão da SWAT em 2 segundos, igual Aliens o Resgate. O Victor Crowley morto sentando, se levantando ali no fundo do plano, igual o Michael Myers. E tem o elenco, que cada filme tenta cavucar mais gente que tá perdida em convenção de terror. Nesse quem brota é Caroline Williams, do Massacre da Serra Elétrica 2, e Derek Mears, o cara que interpretou o Jason do remake. O Mears aqui faz um personagem muito bom, que é um tipo de vilão secundário, um capitão da SWAT que é extremamente arrogante e burocrata. Ele tá no filme principalmente pra gente ter a cena que ele cai na mão com o Victor Crowley, o que é praticamente o Jason clássico, Kane Hodder, matando o Jason do remake. É uma rinha de Jason, e isso é maravilhoso. Os personagens aqui não são tão bons quanto o último filme, mas a trama dos policiais, pelo menos tem umas ceninhas ali que dão uma
estabelecida e uma caracterizada em cada um deles, e alguns são bem peculiares, tipo o policial jovem que leva uma bazuca pra matar o Crowley. O Perry Shane volta mais uma vez com mais um personagem. Dessa vez nem tem justificativa de ser irmão, ele só aparece como um paramédico aleatório aqui, e até fazem uma piada sobre como uma das vítimas era muito parecida com ele. É o primeiro filme que ele sobrevive, então o cara tá subindo cada vez mais na hierarquia do terror no pântano. O protagonista dessa parte é o xerife, que é um bom personagem. Eu gosto da cena que ele vai pedir ajuda pra Guarda Nacional, e ele só mente, ele fala que tá num tiroteio, porque se ele falasse de Victor Crowley lenda urbana, ninguém ia acreditar na história e ia ajudar, como acontece em muitos outros filmes. O foda dessa parte é que os personagens todos morrem do nada, sem muita cerimônia no final, pra focar nos outros protagonistas, que eu vou falar nos pontos negativos, né? De novo, o filme só tem efeitos práticos e tem umas mortes bem criativas, Crowley arrancando a espinha e o crânio do maluco pelo peito dele, ou desmembrando as pessoas de jeito exagerado. A própria morte do Crowley no começo é bem grotesca. A morte definitiva do Crowley no final é muito bem feita também, que ele vira um bonecão bizarro que derrete todo. Parece uma coisa que saiu diretamente de Evil Dead, é muito bom. E eu gosto que esse filme era pra ser o final da franquia e tem uma sensação de fim de história. A cabana do Victor Crowley é explodida, a Mary Beth é ferida mortalmente, e a maldição do Victor Crowley finalmente é encerrada quando jogam as cinzas do pai na cara dele. Ele tá sempre chamando pai, então os personagens levam o pai de volta. É um jeito maneiro e diferente de derrotar ele, e que dá um objetivo pros protagonistas. Pontos negativos. Esse filme tem um visual bem diferente dos outros dois. É meio bizarro que eles querem fazer essa continuidade direta entre eles, mas mudaram a razão de aspecto, a fotografia e os cenários também. E acho que aconteceu a mesma coisa com os efeitos, que ficaram mais trash, menos convincentes e só com cara de efeito barato mesmo. A maquiagem do Crowley parece ter piorado aqui, e as cenas de morte continuam sendo elaboradas, mas tem essa coisa meio tosca, tipo uns corpos falsos jogando spray de sangue pra cima de um jeito exagerado, obviamente um bonecão ali. A maior parte dos efeitos desse filme parece que saiu diretamente de um show do Gore. Olha só, enquanto tá rolando a ação e os assassinatos no pântano, a gente fica voltando pra trama da Mary Beth, que para o filme nos trilhos toda vez. De novo, ela parece outra personagem. Agora parece que tentaram fazer ela voltar a ser a protagonista foda do primeiro filme, mas ao mesmo tempo ela tá se levando muito a sério, perdeu tudo que tinha de humor, virou uma personagem completamente sem graça. E aí ela cola com a Caroline Williams, que tá interpretando uma Gale Weathers com desconto, e a trama delas arrasta demais, metade do tempo são elas discutindo numa viatura, e o auge da parada é quando elas encontram o Sid Haig, dos filmes do Rob Zombie, ele tá nesse filme aqui também. Mas é muito aleatório que ele é só um velho racista que é o último parente vivo do Victor Crowley, em uma cena que é uma tentativa de comédia que não funciona nem um pouco. E talvez seja pela mudança de diretor, mas eu achei que o filme perdeu completamente o tom. Ele tenta se levar mais a sério com o drama da cadeia e da polícia, o que é só chato, e o humor que ele tem não é tão espertinho quanto nos outros filmes, parece que vai só pro grotesco mesmo. Tem várias escolhas bizarras aqui, do tipo, todo momento que aparece um personagem novo no meio da floresta que foge e é comido por um crocodilo. Não acrescenta em nada pro resto do filme. Pra mim, a cena que é mais deprimente aqui e de orçamento baixo é a cena que o xerife vai pro carro dele saindo da delegacia e era pra ele estar, tipo, naquela cena clássica, cercada de repórteres fazendo pergunta. Mas aí parece que eles só conseguiram, tipo, 5 pessoas ali. Aparentemente o massacre no pântano não foi tão interessante assim, porque nenhum jornalista da Nova Orleans quis lá pegar depoimento. Eu consigo reunir mais gente do que isso nas minhas lives de Guitar Hero. Perdão pela referência, que se foda, vocês já estão esperando por isso, né? Terror no Pântano 3 pra mim foi decepcionante. Ainda acho que é uma trecheira válida pra terminar a história, mas é um filme bem pior que os anteriores. Terror no Pântano 4, dirigido novamente por Adam Green. O terceiro filme ia ser o filme que ia encerrar a franquia, mas parece que o Jorge Romero, diretor de vários clássicos do terror, falou pro Adam Green que ele devia voltar a fazer mais Hatchets. E o Adam Green só mandou um porra, se o Romero falou tem que fazer. E aí ele fez o quarto filme, com o orçamento mais baixo até o momento, pelo visto, e dedicou pro Wes Craven e pro Romero, os dois heróis dele que morreram antes do lançamento. Quebrando a tradição do Hatchet, o filme na real se passa 10 anos depois dos acontecimentos da trilogia original. O Andrew, o personagem do Perry Shane, escreveu um livro sobre sobreviver ao massacre, mas como ele foi o único sobrevivente, ele foi tido como suspeito e todo mundo acha que ele que foi o assassino. Ele aceita uma proposta de fazer uma entrevista no pântano original onde aconteceram os assassinatos, mas o avião que a galera tá indo cai e eles ficam presos no pântano. Ao mesmo tempo, 3 jovens estão indo fazer um trailer falso para um filme do Victor Crowley lá no pântano. Eles falam a magia voodoo original que amaldiçoou os Crowley e trazem ele de volta à vida. E aí, o Victor Crowley mata todo mundo, né?
né? Esses filmes não são tão complicados assim. Pontos positivos. No primeiro filme, Crowley matou Fred, no segundo matou Leatherface, no terceiro matou o Jason. Então no quarto filme ele tem que matar outro ator que fez um ícone do slasher, e quem faz a ponta aqui é o Tyler Mane, o cara que interpretou o Michael Myers preferido de todo mundo lá nos filmes do Rob Zombie. Quem também tá no filme é a Felissa Rose do Acampamento Sinistro, que pra mim foi a única personagem engraçada dessa parada toda. O Adam Green volta a fazer uma ponta aqui junto com o Joe Lynch, diretor do Pânico na Floresta 2, e tem uns detalhes curiosos, tipo, o diretor de fotografia dos últimos 3 filmes não pôde voltar pra esse, então colocaram um pôster de desaparecido com a cara dele em certo momento do filme. Algumas cenas aqui são bons momentos de terror. Tem uma cena de susto que é feita por uma luz de sensor que fica ativando sozinha, indicando que o Victor Crowley tá chegando ali, mas ele demora pra aparecer. Mas o mais tenso na real é o drama da mulher que tá presa nas ferragens do avião que tá afundando no pântano. Ninguém pode sair de lá porque o Crowley tá do lado de fora, então eles têm que ficar lá vendo ela se afogar sem poder ajudar. Isso é bem tenso. A grande história de superação da franquia de terror no pântano é o Perry Shan indo de figura cômica no primeiro filme pra protagonista no quarto. E eu acho que ele é o único personagem bom aqui, porque ele não é irritante e tem uns dramas legais, lidando com essa fama de assassino que ele pegou e com o ódio do público que ele tá recebendo, mesmo a gente sabendo que ele é inocente. O Victor Crowley tá com um visual bem maneiro aqui de novo. Nesse filme eles mostram bastante a cara dele e acho que é uma boa maquiagem. E nesse filme ele até tá sendo mais esperto, tá fazendo umas estratégias meio sádicas. Ao invés de matar a garota, ele deixa ela de isca pra tentar tirar a galera de dentro do avião que tá geral se escondendo. Isso é maneiro. Pontos negativos. O humor espertinho tradicional da franquia aqui tá morto e enterrado. Esse filme todo parece que é um grande besterol. A cena inicial do filme é constrangedora. É um casal no pântano se beijando, mas tá tudo cheio de catarro e é nojento. E aí eles são assassinados pelo Victor Crowley. E isso acontece nos anos 60 e não faz nem sentido pro resto do filme. Nunca conecta com a trama, tá lá completamente de graça. E a direção aqui não parece muito inspirada. Não tem os movimentos de câmera diferentes e nem o dinamismo dos primeiros. Além de apelar para aquele tipo de humor visual mais óbvio possível. É o personagem falando, eu nunca vou voltar pro pântano, e corta pra ele voltando pro pântano. Nossa, essa foi original, ninguém nunca fez isso. E o roteiro todo é zoado aqui também. Ele tem essas duas tramas que são interessantes, a entrevista no pântano e os jovens fazendo o trailer falso, mas nenhuma das duas é aproveitada direito. Elas começam promissoras e depois vira só um drama da galera confinada num pedaço de avião. O filme todo se passa quase dentro desse único cenário e isso é muito chato. Eu tava esperando um humor autoconsciente aqui, estilo Pânico, por causa dessa premissa de filme dentro do filme, mas o que eu recebi foi só piada de catarro mesmo. E cara, o filme termina com uma cena meio constrangedora da Danielle Harris interpretando a Mary Beth, vendo reportagem do Victor Crowley na TV, pegando uma arma e falando, eu fiquei anos esperando por isso, finalmente! O que é curioso porque veio antes dessa coisa de trazer protagonistas de voltas com frase de efeito, igual acontece em Halloween 2018, ou no Massacre da Serra Elétrica da Netflix, mas ainda assim eu achei meio sem propósito, porque até hoje não teve um quinto filme também, né? Eu respeito que esse filme ainda é todo no efeito prático, mas aqui é o filme todo nível efeito de show do gore. É só bonecão óbvio e efeito exagerado. O que nem é tão ruim por si só, mas é meio decepcionante também que esse filme nem tem tanta cena de morte. Ele apresenta uma porrada de personagem típico pro Crowley matar, mas metade deles morre na queda de avião. O filme parece que tenta capturar a vibe do primeiro, de fazer muita interação entre os personagens e tentar fazer meio comédia até entrar o terror no final, só que aqui os personagens são todos insuportáveis. Ou eles são muito babacas, tipo a ex-mulher do protagonista que é extremamente escrota de graça o tempo todo, ou eles estão tentando demais ser engraçado, tipo o personagem do guia turístico que quer ser ator, que só faz piada óbvia e é literalmente um ator de Todo Mundo em Pânico, então assim, né, já viu. Como comédia, ele é muito fraco e o filme parece ter muito filler pra chegar na 1h20 de duração. Tem uma cena de piada muito longa no avião, com o piloto fazendo anúncios muito devagar e muito demorados, e todo mundo reagindo de saco cheio. É muito bom, né? Inclusive eu quase uma experiência 4D. E a maior parte do filme acaba sendo um suspense inexistente de confinamento. Como eu disse, é um monte de personagem chato preso no mesmo cenário que é chato também, com uma fotografia zoada. É o famoso, o que aconteceu com essa franquia? Então eu achei esse filme bem chato. O que foi triste, porque eu me diverti nos 3 primeiros, mas esse aqui eu só queria que acabasse mesmo. Então é isso, essa foi a quadrilogia Terror no Pântano. Eu gosto dos 2 primeiros, acho boas trecheiras, e acho que vale a pena ver a trilogia só porque tem muito detalhezinho interessante entre os filmes e porque tem um final legal ali no último deles. O quarto filme a gente finge que não existe e vida que segue. E é isso.